Olá, Nação Rema! Você vai ver no podcast Atitude de hoje. Recebemos 2 candidatos a vereador em Porto Velho. Recebemos no programa de hoje o Luiz Norberto e o pastor Sandro. Você vai ver tudo isso e muito mais no podcast Atitude de hoje, que começa agora. Olá, Porto Velho, olá, Rondônia, olá, meu Brasil abençoado por Deus. Começa agora pela Rema TV, canal 5.1, o podcast Atitude. A Rema TV tem dado um show na cobertura das eleições 2024 e tem usado grande parte da sua programação a mostrar candidatos que estão disputando as eleições, tanto para prefeito de Porto Velho quanto para vereador. E o podcast não poderia ficar de fora. O podcast Atitude também vai receber alguns candidatos a vereador. No programa de hoje, por exemplo, onde nós vamos dar início a essa cobertura também para candidatos à Câmara de Vereadores, eu recebo no programa de hoje o filho da dona Andréia, o filho do seu Sidney, o Luiz Henrique Pereira Norberto, mais conhecido como Luiz Norberto. Luiz, seja muito bem-vindo no podcast Atitude. É uma alegria, é uma honra te receber aqui nos nossos estúdios. Bom, Marcos, muito feliz de estar aqui com você. Me sinto honrado pela oportunidade que me foi concedida, o convite de estar aqui, podendo compartilhar um pouco das nossas ideias, nossas propostas, projetos e experiência também da nossa vida, poder compartilhar com todos aqui que nos acompanham. Ô Luiz, fala para nós o seguinte, essa sua candidatura a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Porto Velho surgiu de um desejo próprio ou o desejo de um grupo de pessoas se reuniram e falaram, olha, nós precisamos de um representante e nós vamos indicar o Luiz Norberto? Ou foi uma conjunção das duas? Vontade sua e anseio de um povo? Maravilha, Marcos. É uma pergunta bem interessante, porque toda reunião que eu tenho ido, as pessoas perguntam realmente como surgiu essa questão do Luiz Norberto na política, Eu estou na política, Marco, desde os meus 16 anos de idade, Sempre fui militante, Presidente de Grêmio Estudantil, do Instituto Federal de Rondônia, sempre fui líder de turma e desde pequeno, meus professores sempre diziam, Marcos, que eu ia ser político, mas não era o meu objetivo de vida, nunca foi meu objetivo de vida. Eu sempre desejo o meu pessoal, Luiz, de ser um promotor de justiça. Esse sempre foi o meu desejo de criança. Mas, na escola, o professor dizia, esse menino vai ser político, sempre defende a minoria, sempre está lutando pelo que ele acredita, e sempre diziam isso para mim. Mas até então eu nunca levava isso para a minha vida, eu nunca deixava entrar no meu coração. Mas, a partir dos 16 anos, surgiu aquele desejo de estar sempre lutando com mais ênfase, com mais vontade, e foi quando eu comecei a entrar para o serviço público. Eu adentrei ao serviço público como estagiário, depois ali fui recebendo oportunidade como comissionado, fui crescendo, galgando lugares dentro do próprio serviço público. E até então, a eleição em 2020 para vereador, a última que tivemos, a disputa, me convidaram, um grupo de pessoas se reuniu comigo na minha casa, foram até lá e falaram, Luiz, você precisa ser candidato a vereador. Tanto porque o deputado que hoje é federal, Nicolas Ferreira, estava se candidatando a primeira vez lá em 2020 por Belo Horizonte. E eles estavam querendo fazer um movimento em todo o Brasil para eleger jovens nas capitais, claro, para vereador. Só que, Marcos, eu acho que eu sempre falo nas reuniões que política, você não pode querer acordar amanhã e dizer que você é candidato. Você tem que se preparar para isso. Você está representando um povo. E eu me senti muito honrado pelas pessoas. Um grupo de liderança muito bom me procurou, Falaram, a gente precisa colocar você na Câmara, vamos se unir para ver se a gente consegue colocar você. E eu, naquele momento, me agradeci a essa oportunidade, mas eu falei, eu não sinto que é o meu momento. Eu acho que eu preciso me preparar um pouco mais para poder vir para essa disputa e eleição. E naquele momento eu recuei, decidi de fato apoiar outra pessoa, acreditar no projeto de outra pessoa e me preparar 4 anos mais para hoje, 2024, em sim, ser candidato a vereador. E aquele mesmo grupo lá atrás, hoje, nas eleições, se uniu de novo, Luiz, não vai fugir mais não, Dessa vez não tem como fugir. E eu falei, não, com toda certeza, me preparei, me capacitei para isso, e hoje estou aqui, lutando para poder galgar uma cadeira, na Câmara Municipal de Porto Velho. Então, assim começou isso, Mas o interessante, Marcos, é porque uma coisa é quando você quer ser candidato, você tem esse desejo. Outra coisa é quando pessoas veem você e falam, não, você tem que me representar, você tem
tem que ser vereador. E eu me sinto muito honrado por isso, por pessoas acreditarem na gente. E é por isso que eu hoje decidi ser candidato a vereador do município de Porto Velho. Eu gostaria que você me dissesse, por gentileza, a sua formação e quais os cargos que você já ocupou na administração pública, no seu clube, na sua igreja. Na minha igreja, né? Maravilha. Eu sou formado em tecnologia da informação, né? Sou formado também em gestão pública e estou terminando o meu curso também de administração, né? Então eu tenho essa formação na minha carreira profissional. E dentro da minha igreja, eu exerço, né, o papel de diácono da igreja, sou servo da igreja do Senhor, como diácono sirvo a nossa igreja Assembleia de Deus, e também sou regente geral do Coral de Jovens de Porto Velho, que é a nossa UMADVEL. Desde já mandar um abraço para todos os nossos jovens de Porto Velho, da igreja Assembleia de Deus, sou regente geral deles. Abraço para o meu amigo Júlio Sescone. Meu líder. Que é o líder. É o nosso líder geral. Né? É o meu líder. Ele, o evangelista Júlio Sescone e o evangelista também Jerry Faria, meus líderes da nossa juventude de Porto Velho. Bacana. Você está num partido que está na coligação da atual indicada pelo prefeito. Isso. Nos últimos 8 anos, na Câmara Municipal de Porto Velho, quase que o prefeito não teve oposição, né? Sempre os vereadores acabavam indo para a base do governo, né? Não sei que tipo de negociação é feita, mas o que você acha de você já estar na base? Porque qual que é o papel do vereador? É fiscalizar, né? Sim. E aí quando a gente está na base, a gente não consegue ter uma certa dificuldade em fiscalizar uma administração pública, na sua opinião? Sim, eu sempre enxerguei também, Marcos, essa questão da base, porque eu já fui assessor parlamentar na Câmara Municipal de Porto Velho e acompanhei isso de fato, né? A pessoa com que eu trabalhei e exerci ali a função minha, ela era da base do prefeito. Só que eu acho que é o seguinte, Marcos, eu falo em todas as reuniões, quem paga o meu salário é o povo. Claro. É eles que pagam o meu salário. Claro. Se eu for eleito vereador, eles que irão pagar, na verdade, o meu salário. E o que acontece? A gente pode ser base, sim, mas a gente nunca pode estar contra a população, porque o nosso papel é fiscalizar. Eles dependem da gente. Eu sempre digo para as pessoas acham que o vereador vai resolver todo o problema da cidade. Não vai. O vereador tem dois papel fundamental, que é o quê? Primeiro é fiscalizar. Fiscalizar o executivo, fiscalizar a Secretaria de Obra, de Saúde, seja onde for, fiscalizar se está fazendo ou não está fazendo a prefeitura. Esse é o papel fundamental do vereador. E o segundo é propor lei para o município, né? Fazer projetos de lei, ou vetar aqueles que o executivo manda, né? Para poder ser de mais benefício para a população. Mas eu vejo da seguinte forma, pode ser base, pode, mas nunca ficar contra a população. Tem que estar ali. Eu sei que muitas vezes as negociações são difíceis com a prefeitura, com a base, porque você ser base, e muitas vezes fala, poxa, está virando oposição, está sendo contra, mas na verdade não. O que eu digo para as pessoas, sempre vou dizer eu nunca, jamais vou deixar de estar a favor deles e contra vocês. Jamais, isso não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que ser base, mas a gente tem que ter opinião, tem que ter pulso firme também, porque, querendo ou não, é a autoridade do município também. A gente é a autoridade. E assim, eu respeito muito, né? Inclusive, sou muito amigo da Mariana Carvalho, é minha amiga, eu admiro ela desde quando ela começou enquanto vereadora, né? Deputada federal, votei, sempre fui eleitor da Mariana Carvalho, né? Mas agora a gente vem para um ambiente diferente, né? Um ambiente que eu quero galgar para estar ali também, quem sabe, ajudando ela, sendo base dela também na Câmara de Vereadores, se assim for eleito, mas nunca, jamais, Marcos, a gente não pode confundir, sendo oposição à própria população, porque de fato é eles que me colocam lá. Qual que é a sua visão da cidade de Porto Velho hoje? Porto Velho está bom? Porto Velho precisa melhorar? Qual é a visão do Luiz Norberto da atual Porto Velho que nós estamos vivendo? Maravilha. Eu vejo, Marcos, uma outra Porto Velho, de 8 anos atrás. Agora, com a gestão do nosso doutor Hildon Chaves, eu vejo uma outra Porto Velho. Eu pude acompanhar a trajetória do doutor Hildon. Eu acreditei no Hildon lá atrás, em 2016, eu estava no IFRO ainda. E o doutor Hildon passou por lá para dar uma palestra para os jovens, perto de começar a eleição. E eu nem conhecia o Hildon, mas quando ele falou das suas ideias, dos seus projetos, né, eu vi uma sinceridade nele. Eu falei, esse cara realmente, se ele for eleito, ele vai fazer algo diferente para o Porto Velho. E hoje eu me sinto orgulhoso de ter votado no doutor Hildon Chaves, porque a gente vê o tanto de asfalto que Porto Velho recebeu.
A iluminação da cidade hoje é outra coisa. As pessoas falam assim, poxa, mas iluminação é coisa tão básica. Não é. Só com iluminação a gente diminui roubo, a gente diminui mulheres estrupadas, tudo isso diminui. As pessoas muitas vezes não param para enxergar isso. A questão também da Centram. Hoje a Centram é uma outra realidade, a questão do trânsito do município de Porto Velho, as faixas de pedestre, a sinalização. Então, o doutor Hino Chaves, ele deu uma outra visão para a nossa Porto Velho. Deu um outro norte, um outro rumo. Então, a Porto Velho de lá atrás, de 2016, para essa agora, 2024, eu vejo uma outra gestão. Uma gestão, claro, que não melhorou 100% tudo. Tem muita coisa ainda para fazer em Porto Velho. Dava para ter feito mais? Dava. Mas eu sempre digo, né, que a gente não consegue resolver tudo. Mas a gente tem que fazer o papel de casa. Boa parte do trabalho a gente precisa deixar para a nossa população prestado. Mas eu vejo uma outra gestão. Só que, volto a repetir, tem muito para fazer ainda. Tem muito para fiscalizar ainda, tem muito para cobrar. Dá para ter feito mais, mas agora vem uma outra gestão. Vem agora um outro prefeito, uma outra prefeita, né, se Deus quiser, que é o meu desejo, uma outra prefeita no município de Porto Velho, mas dá para fazer muito mais. E nós queremos ajudar a Mariana a fazer um pouco mais, cobrar mais, fiscalizar mais, para Porto Velho melhorar ainda mais. Quais os pontos que você acha que precisa ser melhorados? Saúde, Marcos. É um ponto que eu bato muito. A gente precisa melhorar a saúde do município de Porto Velho. Né? A gente fala assim, o nosso Hospital João Paulo foi vergonha nacional agora há pouco. Né? Foi uma vergonha, pior hospital do Brasil. Né? Mas a gente vai culpar o João Paulo, vamos culpar o hospital de base. Mas são 2 hospitais do governo que tem que atender a demanda de todo o estado. E uma coisa que eu tenho falado também, que eu vou cobrar muito se eu for eleito vereador. Mas cobrar e fiscalizar com muita ênfase. Porto Velho pode esperar isso de mim, para que a gente tenha, de fato, o Hospital Municipal de Porto Velho. A Mariana já fala também que tem essa ideia, que tem esse projeto, já tem recurso, que ela quer fazer, mas a gente sabe que muitas das vezes os entraves são grandes. É uma coisa a gente querer fazer, uma coisa a gente querer criar, mas a gente sabe que tem os entraves, tem os impasses. Mas, na minha visão, uma coisa que eu, como vereador, quero lutar muito e cobrar, fiscalizar e ajudar a gestão da Mariana, se ela for eleita, é que, de fato, a gente tem um Hospital Municipal de Porto Velho. A gente precisa ter. Já passou da hora, na verdade, Marcos, né? Já éramos para a gente ter um Hospital Municipal para atender não só Porto Velho, mas nossos distritos também. A Ponta do Abunã, né? Se você for lá, Marcos, eu ando muito na Ponta do Abunã. A gente tem igrejas lá, congregação, né? Muitos jovens também. E a gente anda muito para lá ver a necessidade, né, deles. Infelizmente, é triste a realidade. E também a questão do nosso Baixo Madeira, a saúde precária. Né? Eu tenho muito contato com essas comunidades, né, por conta da igreja, do serviço social que eu também presto, né? Eu tenho um serviço social, tenho uma associação, então a gente tem contato com essas pessoas. E eu falo muito, a gente vai lutar, se a gente for eleito, pela saúde. Eu acho que Porto Velho precisa mudar a realidade da nossa saúde. Esse é um dos pontos principais que eu vou cobrar a gestão. O Luiz, de uns tempos para cá, exatamente depois da pandemia, pós-pandemia, Porto Velho tem virado um campo de guerra, uma violência generalizada, ataques a tiros, em plena luz de dia, né? Brigas de facção. O que você, como vereador, pode tentar fazer, pode tentar ajudar para diminuir essa violência e aumentar a segurança da população de Porto Velho? Isso, Marcos, a gente trabalha com política pública, né? Começa por aí. E é a função do político, né, do executivo, principalmente, trabalhar as políticas públicas. Então, eu, como vereador do município de Porto Velho, sendo assim eleito, eu vou buscar ajudar o município soluções com política pública, em parceria com o executivo, para a gente, de fato, tentar diminuir isso. Isso começa como? Com conscientização. Isso começa com campanhas. E dentro das nossas escolas, começa lá. Começa ali. A população muitas das vezes fala, estamos revoltados, o jovem sai da faculdade, do trabalho, na verdade, do ensino médio, já vai para o mundo das drogas, vai para o mundo da facção, e eles gostam muito de culpar só o jovem por isso. Eles colocam só o jovem nisso. Então, se eles culpam tanto o jovem, por que a gente não começa a política pública dentro das escolas, então? Começa a conscientização ali com eles. Mas, na verdade, não é só o jovem que está nesse mundo do crime. Não é só o jovem. Tem muitas outras pessoas que estão ali dentro, e isso é o papel do executivo. É política pública ali dentro que tem que ser criada para poder diminuir. Claro que o parlamento, como na vereança, vai ajudar muito, vai incentivar, vai. Na cobrança, na fiscalização, e está presente. Mas isso é o papel principalmente do executivo. Do executivo eu falo porque já passei ele por dentro e eu sei qual é, de fato, o nosso papel na executar como vereador do município. Você fala que uma das suas bandeiras é o serviço social,
a assistência social. Explica para quem está nos assistindo exatamente o que seria essa sua assistência social. O meu papel, que eu digo, e uma das minhas bandeiras na questão da juventude, da assistência social, Marcos, é o seguinte, é que eu acho que precisa de mais fiscalização na assistência social. Falta isso, a fiscalização do executivo, do vereador, ali dentro do executivo, na pasta da assistência social. Os CRAs poderiam fazer um pouco mais, os CRAs poderiam atender um pouco mais. A gente fala muitas das vezes assim, mas ajuda com cesta básica. Beleza, mas tem muita gente que não recebe cesta básica e poderia estar recebendo. Mas tem muito recurso parado. Tem. Então falta competência. Isso é o que? Fiscalização. Eu como a minha bandeira da assistência social é nessa parte, porque eu como cristão, o serviço social já nasce dentro da gente, já está ali dentro. É natural. É natural nosso ter aquilo ali. E quando eu tive a experiência de estar dentro do executivo, dentro de uma pasta que estava anexada à assistência social, eu pude conhecer ainda mais a realidade de dentro. E eu digo com convicção, falta fiscalização. Falta fiscalização ali dentro. Fiscalização de recurso que poderia estar sendo investido e não é investido na população. Programas que poderiam estar sendo executados e não são. Muitas das vezes usam apenas programas nacionais para fazer aqui, trazer outro ali, dizer que está trabalhando na assistência, mas na verdade tem muito mais para ser feito. Muito recurso parado. Tem muito programa nacional parado que as pessoas aqui não recebem e poderiam estar recebendo. Inclusive programa para jovens que poderiam estar participando, sendo beneficiados e não são beneficiados, porque falta fiscalização. E aí só executam o que eles querem, só executam o que acham que dá para ser feito, mas dá para ser feito muito mais. Isso é quem deve cobrar? Do vereador, Marcos. É o vereador que tem que estar ali dentro, cobrando, fiscalizando. Cadê o programa? Cadê o recurso? A população está recebendo? Cadê que os vereadores estão dentro do CRAS? Dentro do CRAS Cotinha? Dentro do CRAS Betinho, cadê que estão lá dentro, cobrando, fiscalizando, a cesta básica sendo entregue, o idoso está recebendo a fruta dele lá na semana que ele tem direito, está recebendo? Tudo isso é a parte da assistência social. Então eu como vereador, eu vou brigar muito, cobrar muito por isso, porque eu volto a repetir, começa por nós de casa, como cristão, esse trabalho de ser feito, e a gente tendo um poder na mão e não fazendo, eu me sinto muito impotente. Isso que o Luiz Norberto está falando é tão sério, mas tão sério, e por incrível que pareça, nós temos uma secretaria que tem que cuidar do serviço social e nós temos notícia, isso é fato, isso não é conjecturação, não é fofoca, isso é fato. Nos últimos 2 anos, essa secretaria devolveu dinheiro. Porque o governo federal te manda o recurso. Eu não queria Quando falar, você não usa, quem está falando sou eu, não é ele, tá? Eu não queria falar, mas tu quem está falando sou eu, o Marcos Magalhães está falando. Quando não usa esse recurso, é devolvido para o governo federal. Exato. Governo que é para ser usado aqui, com a população daqui, com o jovem daqui, com o idoso daqui. Aí, por isso que eu perguntei para ele, quando se elege junto com o prefeito, será que esse vereador vai conseguir fiscalizar? Porque quando se torna base de prefeito, historicamente em Porto Velho é complicado, porque aí o vereador não consegue ver nada. E isso é muito sério. Luiz, você está falando que você tem um cargo de liderança junto à juventude da Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas desse estado. Ele é regente do coral, muitos jovens lá. Fala pra gente na prática, efetivamente, o que você pode fazer pela juventude de Porto Velho, por favor. Maravilha, Marcos, agora você tocou no meu coração. Eu sou um jovem, de 25 anos de idade, e um dos maiores desejos de chegar na Câmara Municipal de Porto Velho é trabalhar pela nossa juventude. Hoje a gente não tem um vereador jovem atuante na Câmara de Vereadores, nós não temos. E eu tive a experiência, grata satisfação do meu prefeito, Dr. Edu Chaves, me deu a oportunidade de ser diretor da juventude do nosso município de Porto Velho. E ali eu pude contribuir um pouco com a nossa juventude do município também, no tratamento de políticas públicas para os nossos jovens. Daí eu consegui realizar um aulão solidário para os nossos jovens que prestaram o Enem ano passado, de 2023. Preparamos os nossos jovens, qualificamos eles, e eu fiquei tão feliz do resultado, que a gente tem que fazer o trabalho, mas procurar também saber o resultado. Claro. Se deu fruto bom ou negativo, para a gente poder melhorar e ampliar ainda mais o nosso trabalho. E como vereador do município de Porto Velho, uma das pautas que eu quero trabalhar dentro do âmbito da juventude é a inclusão do jovem no mercado de trabalho.
A gente precisa incluir o jovem, mas não é incluir o jovem de qualquer forma. Sempre, já virou clichê aquela coisa, vamos dar oportunidade para o jovem, mas o jovem não tem qualificação. Beleza, mas por que não tem a política pública de qualificação para o jovem? Se o município tem recurso federal para isso, que muitas das vezes volta. Por quê? Isso é falta de fiscalização. E o vereador tem esse poder de fiscalizar, ir para cima e ajudar e cobrar o executivo para realmente fazer isso. Então, uma das minhas bandeiras para o jovem é inserir o jovem dentro do mercado de trabalho. Outro ponto importante é eu preciso, enquanto vereador, inserir os nossos jovens dentro das universidades. Eu preciso trabalhar política pública para isso. Os nossos jovens precisam voltar a ter a consciência de que eles precisam se formar e se qualificar para ter um futuro. O município precisa deles. O município precisa de jovens médicos, de jovens na área da odontologia, da assistência social. A gente precisa. E, infelizmente, nossos jovens hoje estão tendo uma outra visão e não querem mais pegar essa realidade. E a gente precisa deles. As pessoas passam com o tempo. E os nossos jovens que vão assumir essas outras posições. Então, eu preciso trabalhar isso no nossos jovens para que eles voltem a acreditar nessa realidade do futuro ainda aqui dentro do município, porque eles querem se formar, Marcos, e vão embora. Eles querem se formar e vão ajudar outro município, e Porto Velho padece. Porto Velho acaba padecendo disso. E tem uma pauta também que eu trago muito, que é a questão do autista. Eu sofro isso dentro de casa. E eu falo, poxa... Você tem um caso na sua família? Tenho dentro de casa, na minha família, essa questão do autismo. Eu sei bem a realidade. A gente sofre isso dentro de casa. A gente sofre porque não tem tratamento aqui adequado. O município não dá conta disso. E isso eu falo com muita ênfase. E eu falo, poxa, Porto Velho a gente não tem terapeuta ocupacional. Por que o município não trabalha política pública para o nosso jovem sair do ensino médio e adentrar as nossas áreas que estão carentes? Que aí o jovem tem emprego. O jovem adentra sabendo, o jovem tem emprego depois. O jovem consegue ajudar o município depois. E passa no concurso público, porque o município não tem. Aí falta psicólogo. E por que não insere nossos jovens ainda psicologia? Para poder trabalhar para o nosso município, para poder trazer. Aí tem que abrir contrato emergencial. Então isso é política pública, isso é um fato que precisa fazer. Então a minha bandeira, enquanto jovem na Câmara Municipal de Porto Velho, vai ser cobrar isso, cobrar pela educação do jovem, cobrar pela assistência social do jovem, para sair da vulnerabilidade social. Por que o jovem tem que ser dependente da assistência social? Não, o jovem tem capacidade, ele tem garra, tem determinação, tem força, tem que trabalhar política pública para ele poder sair dessa dependência e ajudar o município a trazer renda para o município e ajudar outros jovens a sair. Então isso são bandeiras que eu posso fazer enquanto vereador do município. E eu falo como diretor da juventude, porque eu estive ali dentro, Marcos, eu consegui trabalhar a questão do nosso Conselho Municipal da Juventude, algo histórico que não tinha dentro da gestão do Toído Chaves. Não tinha. Aí eu fui lá, montei edital, corri atrás, fizemos a comissão eleitoral, começamos a entrar no processo. E é uma fiscalização, um valor ali que vem para o município, na questão do Conselho Municipal da Juventude. Ele vem, já tinha recurso e não existia. Mas por que não existia? Se é direito do jovem. É política pública para o jovem. E tem um recurso e não era exercido, não fazia, porque de fato não existia o Conselho Municipal. Isso é o papel de quem? Do município fazer, do executivo fazer. Então eu, enquanto assessor do meu prefeito, porque eu era assessor do prefeito, fui lá, procurei, abri a comissão eleitoral, fizemos o edital, eu montei o edital, colocamos para as entidades poder participar. Deixei, Marcos, mais de 60 jovens qualificados para poder entrar no mercado de trabalho, jovens que conseguiram estágio dentro do governo, dentro das empresas. Procurei fazer parceria com nossas empresas, institutos, para indicar os nossos jovens para poder entrar. Isso tudo eu fiz enquanto diretor da juventude, enquanto na área de executivo. Imagine como legislador, cobrando, fiscalizando, o que a gente não pode fazer mais pelo nosso município, principalmente na área dos nossos jovens. Eu preciso trabalhar isso para os nossos jovens. Os nossos jovens precisam voltar a ter visão adequada para o nosso município e achar que o futuro é só lá fora, mas tem um futuro aqui dentro também. Luiz Norberto, nós sabemos que a educação fundamental cabe ao município, a iniciação do período escolar. E há uma defasagem muito grande entre a quantidade de crianças e a quantidade de creche. Aliás, a gente não conhece praticamente nenhuma creche do município. O que o Luiz Norberto pode falar sobre a educação fundamental no nosso município? Maravilha, Marcos. E isso é uma proposta de campanha minha, inclusive, que eu uso como proposta de campanha minha. A gente vai lutar, Marcos,
para a criação de mais creches, porque na verdade, igual você falou, a gente quase não vê creche no município de Porto Velho, né? E as crianças ficam fora da creche, as mães não conseguem trabalhar, não conseguem arrumar emprego, né? As mães solteiras principalmente, isso é uma reclamação delas. Se você vai conhecer a realidade dos bairros mais vulneráveis, se você vai a fundo, você vê que a maior reclamação das mães é porque o município não atende as creches, não consegue atender, a demanda é muito alta, e a gente tem que trabalhar no quê? Para aumentar essas creches dentro do município, seja de qual forma for, pegando emenda com o deputado federal, com o deputado estadual, do próprio município, e os vereadores agora vão ter emenda parlamentar, né, na próxima gestão, já fica a dica também aí, né, de a gente poder trabalhar essa lógica da educação, dando atenção às nossas creches municipal, porque são poucas, e as crianças estão fora da sala de aula. Tem muitas crianças fora da sala de aula da creche que não tem, que não consegue. Se na municipal normal, já, né, na fase ali mais maiorzinho da criança, já não tem as vagas, as creches menores ainda. E é uma reclamação diária que a gente recebe quando a gente está nos bairros, nas reuniões, ouvindo. As mães falam, os pais falam, meu filho está fora da creche, meu filho não conseguiu adentrar a creche, não tem vaga, já fui lá em outra creche que tem lá na Zona Sul, moro na Zona Leste, só para colocar meu filho lá, para ele poder ter oportunidade, não tem. E a gente precisa adentrar isso, a gente precisa aumentar esse fluxo. E isso a gente precisa fazer junto com a CEMED. Estudar junto com a CEMED um meio que nós podemos fazer para poder melhorar essa situação. Mas isso é uma proposta minha de campanha, que eu vou lutar para poder criar mais creches no município de Porto Velho, para que possa atender um pouco mais a nossa demanda. O Luiz Norberto, ele faz parte da Assembleia de Deus. Mandar um abraço aqui para o pastor Nelson, que é o líder da Assembleia de Deus aqui em Porto Velho. Luiz Norberto, são duas realidades totalmente opostas. Os jovens que são criados dentro da igreja, do qual você faz parte, e os jovens que não são criados dentro das igrejas. O que fazer para diminuir essa diferença de oportunidades e de comportamentos desses jovens? Porque são antagônicos, né? Uns caminham para um lado e outros para outro totalmente diferente, né? Como vereador, você precisa ser esse ponto de ligação, ver se une esse povo aí. Exato, eu preciso ser aquele ponto que une os dois viés, as duas extremidades, porque são duas extremidades totalmente diferentes. Um jovem que está dentro da igreja e um jovem que está ali fora. E não é de julgamento, não, mas é porque a questão mesmo da oportunidade. E dentro da igreja, Marcos, a gente tem muitos jovens também que são vulneráveis. Claro. Que são vulneráveis. A gente tem isso, é uma realidade. E a gente procura trabalhar para ajudá-los. Mas como eu, Luiz Vereador, posso fazer isso? E eu volto a repetir. Através da política pública de conscientização. A gente começa nesse pontapé inicial, mostrando que todo jovem é igual e tem oportunidade. Basta ele buscar e querer se capacitar para isso. Começa por aí, porque muitas das vezes o jovem ele sofre um preconceito. O jovem sofre um preconceito porque é novo demais, porque não tem experiência, porque não tem a capacidade necessária para isso. E eu, como vereador do município de Porto Velho, como candidato aqui ainda, nem como vereador, como candidato, sofro esse preconceito. E eu estou vindo aqui para quebrar um tabu, dizendo que o jovem tem competência, que o jovem pode estar no lugar assim. A gente fala muito que a mulher tem que estar em todo lugar, pode estar em todo lugar. O jovem também. O jovem pode estar dentro da Câmara Municipal de Porto Velho. O jovem também pode estar dentro da Assembleia Legislativa como deputado estadual. E o jovem pode estar principalmente dentro do mercado de trabalho, atuando como advogado. Nós temos muitos jovens advogados competentes. E eu tenho um projeto de campanha, proposta minha, que nós vamos entrar nos bairros, um gabinete itinerante meu de vereador, para conscientizar nossos jovens e trazer eles para as feiras das profissões, para eles conhecerem a realidade e eles se identificarem com isso. Quanto tempo que você vê um jovem hoje, conversa com ele, ele não sabe o que quer fazer da vida? Não sei o que vou fazer, não sei qual profissão quero seguir. E por que a gente não trabalha política pública de trazer para ele o que ele pode fazer? O que ele pode tentar fazer o jovem se achar? E isso é política pública de conscientização. Isso é política pública de conscientizar o jovem, de dar a oportunidade para o jovem. Eu falo porque eu tive a oportunidade lá atrás também. Claro. Eu tive essa oportunidade lá atrás de saber o que eu queria seguir para a minha vida. Mas muitos não têm. Então eu, Luiz, enquanto vereador, enquanto ligar esses dois viés e duas extremidades, é trazer para todos eles uma só coisa. É o quê? Vocês são iguais, vocês têm a mesma oportunidade e meu trabalho aqui vai ser o quê? Capacitar vocês, auxiliar vocês, trazer vocês para dentro da política pública do município e dar a mesma oportunidade de igualdade para todos. E vai da competência depois de cada um. Luiz Norberto, nós já estamos no adiantado da hora. Por gentileza, suas considerações finais, por favor.
Passou rápido, hein, Marcos? Eu queria falar ainda mais verdade. aqui. Muita raiz. Mas eu quero agradecer a oportunidade, Marcos, pelo convite de estar aqui no seu programa. Me sinto muito honrado. Mandar aqui também um abraço ao meu pastor presidente Nelson Lutemberg, falamos aqui dele, citamos. Evangelista Júlio Sescone, evangelista GR também, que são meus líderes e pastor dentro da igreja, trabalhamos juntos. Né? Mandar um abraço à minha prefeita, Mariana Carvalho. A todos aqui agradecer pela oportunidade, Marcos. E o que a população de Porto Velho pode esperar do vereador Luiz Norberto é um vereador atuante, que vai fiscalizar, que vai cobrar e vai trazer muito resultado para o município de Porto Velho com política pública. E por onde eu tenho andado, eu vou dizer aqui agora também nesse programa aberto, eu vou dizer aqui agora, se eu não fizer, daqui 4 anos não vote em mim de novo, porque se não fez em 4, não vai fazer em 8. Política tem que ser desse jeito. Abraço a todos vocês. Luiz, que Deus te capacite muito nessa sua empreitada. Acho que todo mundo um dia tem que se candidatar a um cargo público, até para a gente sair do papel de pedra e se tornar vidraça, né? Até para provar que nós podemos fazer melhor, certo? Então você está de parabéns pela sua juventude, pela sua vontade, e você a gente nota, pelo pouco que a gente conversou, você é uma pessoa extremamente esclarecida, sabe o que quer e sabe como conseguir o que quer. Que Deus te capacite, que Deus te cubra e que seja feito, tenha essa liberdade, seja feita a vontade de Deus na sua vida. Amém? Gente, nós vamos para um breve intervalinho. No segundo bloco, nós vamos receber mais um candidato a vereador aqui da nossa capital, Porto Velho. Já já a gente volta com o podcast Atitude. Olá, amigos de Porto Velho, olá, amigos de Rondônia, do Brasil, que nos acompanham pelas mídias sociais. Nós voltamos para o segundo bloco do podcast Atitude. No primeiro bloco, recebemos um candidato a vereador. No segundo bloco, receberemos um outro candidato a vereador. Conheço ele já de longa data, desde 2008, 2009, 2010, quando trabalhávamos na mesma área, no ramo imobiliário. Pastor, irmão em Cristo, querido Sandro, pastor Sandro. Ô Sandro, é uma alegria, é um prazer muito grande te receber aqui no podcast Atitude. Seja bem-vindo. Olá, povo. Olá, rondonienses. Quero, em primeiro lugar, Marcos, mandar um abraço pro Zezinho e parabenizar por esse estúdio fantástico que vocês hoje têm aqui na nossa cidade de Porto Velho. Quero dizer para você que eu acho que um dos melhores da cidade. Me parece, Sandro, que como a gente é do ramo, a gente está dentro desse meio, parece que no estado não tem nenhum igual, não. É verdade. Que foi sensacional. E parabenizar pela oportunidade que está dando para os candidatos a vereador, falar do que fez, do que vão fazer, sem prometer, mas trabalhando e falando a verdade para o povo. O Sandro, ele já foi candidato em outras ocasiões, inclusive foi candidato eleito já, ele já tem um mandato de vereador. Sandro, a política, ela buscou o Sandro ou o Sandro já tinha no coração dele o desejo de ser político, o desejo de representar o povo? Quando se fala em política, nós sabemos que é a arte de governar. E a política está inserido em todo segmento da sociedade. A política faz parte do nosso dia a dia. E foi automático, né? A nossa instituição, ela viu a importância de termos um representante para que pudéssemos mostrar que poderíamos dar uma contribuição à nossa sociedade e aos nossos portovelenses. E aí saímos em 2016 para ser candidato a vereador e conseguimos chegar. Depois viemos para a reeleição, fomos o 12º mais votado no município de Porto Velho, mas a questão partidária nos deixou de fora. Quando você fala instituição, significa que um grupo de pessoas escolheu o seu nome e te apoiou e te lançou. Você pode dizer que instituição é essa? A que eu amo, a da minha vida, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Que legal, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Sandro, o cristão e a política, ele deve se omitir ou ele tem que ir lá e mostrar que ele é cristão dentro da igreja, que ele é cristão também na política? Olha, a igreja precisa sair das 4 paredes. Nós não podemos ser igreja para dentro das paredes, assim para fora. E o nosso propósito, quando saímos candidato a vereador, era mostrar para a sociedade que, como igreja, nós poderíamos contribuir com o município de Porto Velho.
Então, a igreja e a política, ela caminha junto. É muito importante. Daniel foi um grande político, José foi um grande político, José de Arimateia, que não permitiu que os ossos de Jesus apodrecessem numa cruz, ele era senador da República. Olha que interessante. Eu digo sempre o seguinte, Sandro, que o maior político que já existiu, que já passou pela face dessa terra, foi Jesus Cristo. Por quê? Ele queria o bem comum de todos. É verdade. Ele não fazia distinção. Ele não era o político que governava só para o grupo de Israel. Não, ele queria que todo mundo fosse bem atendido, que todo mundo fosse bem aceito. Sandro, você já foi vereador, você sabe como que funciona os meandros de uma Câmara de Vereadores. Qual seria a sua atuação hoje, que você já tem a experiência de ter sido vereador? A gente estava conversando nos bastidores, você falou que volta mais pé no chão, você falou que volta mais maduro. Qual seria a atuação do Sandro a partir dessa sua experiência? Gente, vou até me colocar melhor aqui na cadeira. Queridos, nós fomos vereador entre 2018 a 2020. Nesse período, nós fomos considerados um dos vereadores mais atuantes do município de Porto Velho. Através do nosso mandato, muitas leis que hoje você é beneficiado saíram do nosso gabinete. Entre elas, o resgate da Caixa de Aforamento, onde o contribuinte que buscava regularizar o seu imóvel aforado, ele tinha que recolher os últimos 10 anos de foro. E hoje só recolhe o ano em exercício. Nós também criamos leis de proteção e cuidado aos autistas no município de Porto Velho. Entre essas leis, a capacitação dos professores para cuidar das crianças. Também somos autor da lei que foi feita em 2019, e essa lei ela foi arquivada pelo Poder Executivo, mas o TJ, reconhecendo a importância dessa lei, em 2023 reconheceu que a implantação do conteúdo de empreendedorismo nas escolas é muito importante para as nossas crianças. Isso são leis criadas que partiu, é claro, do Sandro, mas de toda uma equipe, né? Sandro, se eleito for, qual vai ser a sua bandeira? Qual vai ser a sua luta diária como vereador? Nós iremos chegar, porque a população de Porto Velho, ela nos colocou na Câmara de Porto Velho. Não estamos lá por uma questão partidária. Nós temos algumas bandeiras que nós estamos colocando como prioridade no nosso mandato a partir do próximo ano. Entre essas bandeiras é a extensão das creches noturnas no município de Porto Velho. A nossa cidade não acaba às 6 horas da tarde. Nós temos a noite. E a economia nossa é muito movimentada durante a noite. É verdade. E a pergunta que eu faço hoje nesse lugar, com quem você deixa seu filho? Quem se preocupa com você, mulher, que vai trabalhar durante a noite e não tem com quem deixar o seu filho? Geralmente fica com a sogra, com o sogro, com o vizinho, com o tio ou com o amigo. Com essa preocupação, com a preocupação com pessoas, nós queremos implantar, através de projeto de lei, as creches noturnas para atender os nossos trabalhadores que trabalham durante a noite. Sandro, o papel da Câmara é fiscalizar a gestão. Sim. Fiscalizar a prefeitura. Quando um vereador se torna da base do prefeito, você acha que ele consegue manter um papel de fiscalizador? Porque quando você vai para a base de apoio do prefeito, fica uma atuação meio complicada, na sua opinião, ou não? Você é experiente nisso. Claro que não. Quando você tem uma bandeira e você sabe o que quer, porque quem não sabe o que quer, não sabe aonde vai chegar. Eu quero falar para você que nenhum vereador, ele tem o poder de asfaltar nada. É verdade. Nenhum vereador. Mas eu posso dizer a você que está me assistindo agora, nesse momento, que o vereador Pastor Sandro era o presidente da comissão de obra na Câmara Municipal de Porto Velho.
eu posso dizer para você que nós somos o relator dos recursos que garantiu asfalto em muitos bairros no município de Porto Velho. E o vereador, o papel dele é fiscalizar o executivo. É claro que quando você é da base, a cobrança é maior. Mas quando você é eleito pelo povo e você está na base, existe o lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado positivo, pastor? Que as suas demandas, os pedidos de providência, eles podem chegar mais rápido. Correto? Claro. Quando estava na Câmara, eu era da base do prefeito do Chaves. E muitas das vezes eu questionei, briguei na tribuna. E graças a Deus, terminamos o nosso mandato com uma aceitação maravilhosa dos nossos porto-velhenses. E vou dizer para você, Marcos, Fica à vontade. não estou voltando apenas por voltar. Eu tenho um sonho. E sonho é diferente de projeto. Porque projeto pode ficar engavetado. Mas o sonho, eu creio, que se torna uma realidade. Eu quero dizer para você, Marcos, e você sabe muito bem disso, que poucas pessoas fazem um trabalho tão lindo e tão importante como o Centro de Recuperações no município de Porto Velho. E eles são desassistidos pelo poder público. Eles barram na burocracia. E eu estou chegando na Câmara de Porto Velho para mudar essa história. Porque esse papel que deveria ser do Estado, do município, os pastores têm feito de uma forma muito linda, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E cuidar de vidas é para quem ama vidas. Então nós estamos chegando na Câmara de Porto Velho. Para você, mãe, que trabalha durante a noite, você vai ter a certeza que vai trabalhar durante a noite e vai ter um lugar para deixar seu filho. Para você que tem um amigo, um colega, um irmão, um primo, um centro de recuperação, que ficam buscando às vezes ajuda na humilhação, a partir de agora, vocês têm uma voz que vai lutar por vocês e nós vamos juntos conseguir mudar a história desse quadro no município de Porto Velho. O Sandro, ele está colocando a mão dele numa batata quente. Por quê? Porque nenhum político fala de dependência química. Por quê? Porque é um trabalho muito inglório. De cada 100, a gente consegue recuperar 2, 3. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Então, quando ele se disponibiliza a defender uma bandeira dessa, a população tem que olhar com muito carinho para isso. Porque o morador de rua, infelizmente, ele não dá voto. Mas ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem uma esposa, ele tem filhos. E o nosso papel, não só como político, mas principalmente como cristão, né, Sandro? É verdade. Nós temos que pensar no próximo. E pensar no próximo é pensar nessas pessoas que estão em situação de vulneráveis. Aqui em Porto Velho nós temos várias comunidades terapêuticas, nós temos várias casas de apoio. Algumas são muito bem assistidas, mas a grande maioria anda com o pires na mão, né, Sandro? É verdade. E é sobre isso que eu quero falar algo para você. O vereador, além de ser um vereador, ele precisa ser gente como a gente. Essa frase às vezes é um pouco mal interpretada. O vereador, ele nada mais é do que um presidente de bairro remunerado. É verdade. E o vereador, ele acha que ele é uma autoridade. Ele entrou na Câmara, ele é uma autoridade. Ele muda de carro, ele muda de vida, ele muda de casa, ele muda de tudo. Mas a função nossa não é mudar a nossa personalidade, o carro que nós andamos. Isso faz parte, não quer dizer que não pode ter um carro bom. Mas é mudar a vida das pessoas. Porque é nós que ouvimos nos bastidores, no dia a dia, as pessoas falando, clamando. E quando você coloca o seu nome para ser um candidato a vereador, e você faz uma reunião, as pessoas que vão ali, elas vão com esperança. E às vezes, nós vendemos sonhos mentirosos para as pessoas. É verdade. Prometemos o que não vamos cumprir. Eu não posso prometer asfalto, porque o asfalto depende do executivo. Mas eu posso prometer que eu vou cobrar do executivo para que o asfalto possa chegar. Eu não posso prometer que eu vou mudar a saúde, porque não é a função do vereador.
mas eu posso lutar para que o secretário de saúde, ele possa ter uma sensibilidade também da necessidade das pessoas. Então, o pastor Sandro, 44123, está chegando novamente para ser uma voz, como nós fomos quando éramos vereador. Eu vou dizer para vocês, quando nós éramos vereador, meu amigo, eu acordava 6 horas da manhã, ia dormir de noite, bem tarde. Sabe por quê? Porque o vereador ganha muito bem. Enquanto um trabalhador que trabalha tem que pagar sua gasolina, não é verdade? Tem que pagar sua comida. O vereador não precisa pagar sua gasolina porque ele tem a verba do gabinete. Enquanto você trabalha o dia todo no sol quente para levar o pão de cada dia para sua casa, o vereador trabalha no ar-condicionado. Então, o pastor Sandro não quer ser apenas um vereador. Eu quero ser como você na Câmara de Porto Velho. A cidade de Porto Velho elegeu o pastor Sandro em 2020. Nós fomos o 12º mais votado. Todas as leis que foram criadas no município de Porto Velho, sem politicagem para os autistas, saíram do nosso gabinete. E muito mais do que isso, está registrado no nosso Facebook, que em 2020 nós falamos que a nossa luta seria a luta para a construção do Centro Municipal do Autismo. E isso vai acontecer, porque nós estamos voltando. Sérgio, Sandro, por que essa bandeira do autismo? Você tem algum parente, algum amigo, algum filho com síndrome do espectro autista? Marcos, nós que somos da igreja, e eu vou dizer algo para você. Ninguém nesse país faz um trabalho tão lindo social como as igrejas. O poder público, ele tinha que colocar um tapete para as igrejas. É verdade. E eu vejo na igreja, no dia a dia nosso, as mães, gente, e não é só a questão do autismo não, os deficientes físicos também. Fala para mim, no município de Porto Velho, qual é o gabinete que tem preocupação com os deficientes físicos? É muito fácil, na semana que comemora o Dia do Autista, você colocar uma matéria no Facebook, no Instagram e jogar. Mas vai na casa de uma mãe. Eu conheço uma mulher chamada Roberta Brasil. Ela tem uma filha autista e também uma pessoa enferma. Meus queridos, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Tem que ter muito amor, muito carinho. Eu acho que eu tenho um pouco de autista também, eu acho que eu sou meio agitado. Sabe, no nosso tempo não tinha isso. Não né? Tinha TDAH, não tinha nada disso. Mas eu pergunto para você, nós não estamos preparados para receber isso. Nós precisamos nos preparar. Assim como o poder público não está preparado para trabalhar com deficiente físico, também com drogado, mas a igreja, não é que ela está preparada, porque o amor supera tudo. E você pode passar na rodoviária durante a noite, quem está lá dando comida? É verdade. Na madrugada, dando comida. Agora, vai pedir uma cesta básica para ajudar um centro de recuperação. Não tem, porque não tem documento, É verdade. Só que estão lá lutando para tirar as pessoas da rua, enquanto o poder público tem fechado os seus olhos. Isso, cuidar do cidadão da cidade é papel do Estado, é papel do município, não é papel de igreja, não é papel de comunidade terapêutica. E aí o Estado e o município trabalham na contramão disso, exigindo certidões, exigindo documento, exigindo, para a gente dar um recurso você tem que ter esse documento, tem que ter o CISPAR, tem que ter não sei o quê, tem que ter o atestado de óbito do avô de todo mundo. Mas não cuida do cidadão que está na rua, né, Sandro? Marcos, eu quero falar para você que está me assistindo. Eu amo pessoas, eu gosto de vidas. Estou nesse processo eleitoral porque as pessoas sentiram a nossa falta.
Tanto é que em todas as pesquisas, aqui no município de Porto Velho, nós estamos presentes. Nós precisamos de uma Câmara atuante, não que essa não seja lá os nossos colegas, mas precisamos de uma bancada cristã, uma bancada que mesmo sendo da base, ela possa ir para o enfrentamento e para o confronto e buscar os direitos que nós precisamos para mudar a vida das pessoas. Nós não podemos ser vereador só para o centro da cidade ou só para a Zona Leste, porque todo mundo hoje quer ser vereador da Zona Leste. Por quê? Porque é o maior reduto eleitoral. Mas tem que ser vereador para aquela pessoa que está na rua, para o drogado, para o viciado. Tem que ser vereador para aquela mãe que ganha um salário mínimo por mês e quando vai trabalhar durante a noite, ela não tem uma creche para assistir seus filhos e tem que deixar com mãe, com tia, com vó. Temos que ser vereador para fiscalizar o executivo e dizer a hora que está certo e a hora que está errado, mesmo sendo da base. E eu falo isso com muita propriedade, porque como vereador, por muitas vezes na tribuna, eu critiquei a saúde do município de Porto Velho. Por muitas vezes eu fui para o confronto, mas em todas as vezes eu fui respeitado pelo prefeito do Chaves, que sempre me olhou como um vereador atuante, ao qual ele declara todos os dias que o pastor Sandro foi um vereador que deixou marca no município de Porto Velho. Sandro, é um fato, não estamos aqui lançando factoides, nós estamos falando de fato. Porto Velho está uma zona de guerra, são homicídios em plena luz do dia, é uma guerra sem precedentes. O que o vereador Sandro pode fazer para tentar melhorar a segurança da população de Porto Velho? Gente, todo mundo está perguntando hoje assim: quem vai resolver a situação da fumaça no município de Porto Velho, que já está algo a nível nacional? Não é o governo do estado, não é a base aérea, só Deus, o Deus de Elias, para mandar uma chuva para resolver a situação. Quando se fala em segurança pública, todos nós sabemos que é um dever do Estado cuidar da segurança das pessoas. Mas quando se fala em crime, o que gera o crime? Há um ditado que diz, há um ditado popular que diz o seguinte, que aonde não tem governo, todo mundo manda. Correto? Mas a Bíblia nos fala, e eu vou ficar com a palavra de Deus, ela nos fala claramente: se Deus não guardar, em vão trabalham os sentinelas. Mas sobre a segurança pública no município de Porto Velho, o que pode mudar isso? O que muda em qualquer lugar do mundo? Primeiro, educação e emprego. Os nossos jovens precisam de emprego. Os nossos jovens precisam de emprego. Aí eu pergunto para você, como gerar emprego no município de Porto Velho? Incentivo fiscal para trazer indústrias para que possamos ter emprego na nossa cidade. A questão da segurança pública no nosso município, é necessário que todos nós nos unimos para que possamos lutar para que Porto Velho venha ter indústrias para a geração de emprego. Mais emprego, menos crime. Mais emprego, menos jovens na rua. Mais emprego, menos pessoas se matando. Mais emprego é pão na mesa para todos nós. Qualidade de vida, né? É. Sandro, a educação fundamental cabe ao município. Você falou aí de creches noturnas, né? Mas a gente vê ainda muita criança na rua, né? O que o Sandro, como vereador, poderia falar para a população de Porto Velho? Olha, o que eu quero falar para vocês, que a última canetada vem do Executivo. Mas uma Câmara forte,
uma bancada forte, ela muda talvez uma decisão do executivo. Nós temos muitas crianças realmente, talvez desassistidas, mas quantas estão durante a noite? É uma bandeira difícil? É uma bandeira difícil. Vai barrar em recurso, vai dizer que não tem orçamento, vai dizer que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para baile, tem dinheiro para festa, tem dinheiro para tudo que possa imaginar. Quando quer, se realiza. Eu quero dizer algo aqui para vocês, muito importante. Nós olhamos apenas o que nossos olhos conseguem enxergar. É natural. Mas precisamos fechar os nossos olhos e também olhar com os olhos espirituais. Nós precisamos, acima de tudo, continuar acreditando na família. Uma família estruturada é menos criança na rua. Uma família estruturada é menos jovens presos. E quando se fala em criança, nós nos preocupamos com as crianças do município de Porto Velho. Mas você que está me assistindo, você sabia, e também é uma bandeira nossa, eu não ia falar essa bandeira aqui, para não ficar uma coisa muito estendida, mas eu quero falar para você. Fica à vontade. Você que está me assistindo aqui, algum dia você visitou uma tribo indígena? Algum dia você já perguntou se as crianças indígenas, elas começam a estudar como seu filho começa? Se são assistidas realmente pelos poderes públicos? Porque fala assim, mas a criança indígena é de responsabilidade do Estado. Mas não será assim quando o pastor Sandro for vereador. Porque se você não sabe, uma criança indígena começa a estudar após os 6 anos de idade. Os 6 anos de idade. Enquanto os nossos filhos, a partir dos 3 anos, eles têm creche. Depois, tem todo o processo de alfabetização. E quando está com 6 anos, já está indo para o 4º ano. Então a bandeira nossa, que eu vou lutar junto à Secretaria de Educação do município, é que possamos fazer parceria com o Estado, para que possa ter também município e Estado cuidando das crianças indígenas. Sandro, eleito for, você não vai ser um vereador somente para quem votou em você. Não é verdade? E você falou também que o vereador não deve ser um vereador somente do seu bairro. Você atua em que bairro de Porto Velho? Você mora onde? Eu sou da Zona Leste. Você é da Zona Leste? Da Zona Leste. Beleza. Só que os problemas, talvez na Zona Leste, sejam maiores, até pela densidade demográfica, ela é muito grande, mas você conhece todos os bairros de Porto Velho? Conheço porque eu fui o presidente da Comissão de Obras da Câmara, e como presidente da Comissão de Obras da Câmara, no nosso tempo, nós somos o relator dos recursos que garantiu asfalto em muitos bairros, entre eles Coab, Eldorado, Castanheira, entendeu? Então nós conhecemos bastante a cidade de Porto Velho, bastante, fiscalizando, cobrando, e não assim puxando para a Zona Leste, mas nós levamos o Sebrae para a Zona Leste também. Não existia. Não existia. Entendeu? E para a Zona Sul, pastor? Qual é o seu projeto para a Zona Sul de Porto Velho? Qual é o projeto, pastor Santo? O mesmo projeto que nós temos para todos os bairros de Porto Velho. A fiscalização, o cuidado com as nossas praças, o cuidado com o nosso comércio. Nós precisamos a cada dia fortalecer o nosso comércio. Nós precisamos a cada dia fortalecer as nossas escolas. Nós precisamos a cada dia fazer a nossa Porto Velho a capital dos nossos sonhos. Tá aí, gente. A Rema TV tem dado um show nas coberturas das eleições e em 2024 não seria diferente. Nós recebemos aqui o candidato a vereador pelo partido, Sandro? União Brasil,
União Brasil. 44123. Pastor Sandro outra vez, tá? Olha só. Ouça agora uma história de um candidato que se deu bem. Só porque veio na TV do Zezinho, vai virar vereador. Sandro, suas considerações finais, por favor. Ei, gente, olha, eu quero mandar um abraço a todos vocês e quero agradecer a população de Porto Velho, porque todos os dias eu saio de casa e todos os dias nós temos visita. Todos os dias nós estamos com pessoas. Quero dizer para você que está me assistindo agora, que Porto Velho terá uma voz e vai lutar pelos centros de recuperação, porque só ama vidas quem conhece vidas. E nós vamos lutar para a implantação das creches noturnas no município de Porto Velho. Você que trabalha à noite, que ficou desassistido todo esse tempo. Eu perguntei para você no início, quem se preocupou com você, mulher? Pastor Sandro, chegando para fazer a diferença. Sandro, muito obrigado, que Deus te capacite na sua caminhada, e o que eu tenho falado para todo mundo que a gente tem entrevistado, que Deus possa cumprir a vontade dele através da sua vida. Amém. Quero te agradecer também. Quero mandar um abraço para minha esposa, pastora Deise. Eu te amo. Minha esposa há 33 anos, minha filha Débora. Quero aqui mandar um abraço para o prefeito do Chaves, que sempre acreditou no meu trabalho. Tive a oportunidade de ser subsecretário dele, depois de trabalhar no gabinete com ele e aprender muito, muito mesmo. E quero dizer a vocês que esse gordinho aqui vai trabalhar, como sempre trabalhou, para ser uma voz em Porto Velho, um vereador que você vai lá dizer, esse me representa. Obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast Atitude. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Muito provavelmente voltaremos com mais candidatos a vereadores. Não sai daí não. Essa é a Rema TV, a televisão que mais cresce em Rondônia. Tchau.